Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma Quarta Egípcia. Finalizando o mês de março, a gente vai chegando... Completamos um quarto da leitura desse segundo volume. Queridos amigos, queridos companheiros de leitura, muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Sejam bem-vindos os novos inscritos no canal. Eu espero que vocês estejam gostando das leituras. Por favor, se vocês têm alguma sugestão de melhoria, deixem nos comentários. Se aconteceu alguma falha durante o áudio para vocês, me avisem também que eu vou tentando melhorar as gravações aqui. Já comprei um novo microfone para testar, estou só esperando chegar, então pode ser que as próximas leituras vocês percebam alguma alteração. Ok? Vamos começar? Capítulo 29. Clara e Néfer amaram-se como no primeiro dia, com a mesma impetuosidade, agora tingida de uma ternura e de uma cumplicidade que aumentava dia a dia. A deterioração do tempo não tinha nenhuma influência sobre a união deles, como se esta fosse existir por toda a eternidade, sem ser atingida pelas variações dos sentimentos. Nua e amorosa, Clara não abdicava da nobreza que conquistara o coração de todos os moradores do povoado. O mestre de obras admirava a mulher sábia e o marido extasiava-se diante da esposa. Você está preocupado, não está? A equipe aceitou minhas propostas, mas será que foram sinceros? A perfeição não está nos homens, Néfer, e sim na obra. Se lhes deram o ideal e se permitir que o realizem, eles vencerão as fraquezas. E será que vencerei as minhas? Não fui feito para essa função, Clara. Esculpir bastava-me. E como era bom seguir as diretrizes do chefe de equipe. Esqueceu-se de quem o escolheu? Escoicear como um animal fogoso é inútil. Interrogar-nos sobre nós mesmos, mais ainda. Sou a primeira a saber que nem você, nem eu, estamos à altura das tarefas que devemos cumprir. Mesmo assim, precisamos conseguir, e todos os dias recomeçar a escalar a montanha. Tantos aborrecimentos, tantas pequenas preocupações, tantas reclamações insignificantes por parte de alguns. Isso é o que me desgasta mais do que a extensão da obra. Você acha que eu tenho mais sorte? A pedra e a madeira estão eternamente prontas para receber a luz, mas também aos seres humanos, sempre prontos a mentir, a entregar-se à preguiça e a rivalizar em vaidade e egoísmo. Assim é, e nunca será diferente, mas o lugar da verdade transformou-os numa equipagem capaz de navegar para lugares que nenhum deles, se viajasse sozinho, poderia descobrir. Néfer abraçou a esposa com paixão. Sou toda sua, admitiu ela, mas não se esqueça de que temos um convidado. Quem rir comia com apetite o suculento rim ao vinho branco, acompanhado de lentilhas ao alho e pasta de berinjela. É tudo muito simples, reconheceu Clara. A moça que me ajuda na casa está de folga e eu não tenho mais tempo de fazer grandes pratos. Você é dotada para fazer qualquer coisa, Clara. Graças a você, a minha gota quase desapareceu. Talvez seja mais prudente tomar menos vinho e mais água, sugeriu a mulher sábia. Na minha idade não é bom mudar de hábitos. Está contente com Newt, a vigorosa? Uma pestinha, insolente e teimosa, mas eficaz. Ela persegue a poeira, não faz nenhuma desordem com os móveis e cozinha bem. Vou ser obrigado a aumentá-la. O que eu temo é a intrusão da minha biblioteca. Sem dúvida, ela se aproveita da minha ausência para limpá-la. Enfim, se ela põe os pincéis de volta no lugar e não mexe nos papiros... Como decorreu a conversa com Merry? Perguntou Néfer. Tudo bem. Ele é um homem dinâmico, firmemente decidido a exercer a sua função, e sobretudo muito ambicioso. E é a razão pela qual deverá ser um excelente protetor do lugar da verdade.
Essa é a missão que lhe foi confiada pelo faraó e ele não pretende fracassar. Além do mais, não tentou corromper-me, nem de leve. Porém, fez-me um curioso pedido. Qual? Ele quer vê-lo, Néfer. Qual a razão? Segundo Mer, só o mestre de obras pode ajudá-lo a resolver um urgente problema administrativo. Isso não é da sua competência, Kenrir? No caso, não, porque há um aspecto técnico. É o que parece, que compete a você. Aleguei o segredo, mas o fato de o casal real reconhecê-lo oficialmente fez o seu nome circular. Que Merry saiba quem você é não tem nenhuma importância, e você não é obrigado a lhe dar satisfação. Já que ele nos é favorável, por que rejeitá-lo? Concordo com o seu ponto de vista. Eu o encontrarei no primeiro fortim, e, se realmente puder ajudá-lo, eu o farei. O artesão da equipe da direita, que traía a confraria, tomou múltiplas precauções para ir ao entreposto de Trambel. Por sorte, muitos dos seus colegas aproveitaram a semana de folga, excepcionalmente concedida pelo mestre de obras antes do início das grandes obras, para sair do povoado. Alguns foram cuidar das suas terras e de seus rebanhos. Outros foram visitar os pais em uma das margens. Outros ainda foram fazer compras para suas casas. Diante do olhar insistente do chefe Sobek, o traidor sentiu que o policial estava cada vez mais desconfiado. Ele se tranquilizou ao pensar que, se dispusesse de indícios sérios, o núbio não hesitaria em prendê-lo e interrogá-lo. Entretanto, a atitude dele estava diferente, como se suspeitasse de um homem de dentro dos muros. O artesão deveria, portanto, redobrar a prudência, sobretudo se Sobek ordenasse que fossem seguidos. Nesse caso, ele poderia levar o perseguidor ao entreposto e provocar a sua própria desgraça. Sem dúvida, deveria ter ficado no povoado e não assumir nenhum risco. Mas precisava encontrar urgentemente a mulher que o tornaria rico. Por isso não pegou a balsa onde poderia estar um policial a mando de Sobek e alugou os serviços de um pescador, que o levou a outra margem em troca de um pão redondo. Para a volta, escolheria outro. Nenhuma barca o seguira. Depois de acostar num lugar deserto, longe do desembarcadouro principal, o artesão ficou agachado atrás de um junco durante um bom tempo. Ninguém se aproximou do seu esconderijo. Mais seguro, escalou a margem e dirigiu-se para a cidade, sem deixar de se virar frequentemente. Por 2 vezes, entrou em ruelas sem saída e voltou atrás para surpreender algum eventual perseguidor, sem nenhum resultado. Se tivesse sido seguido, conseguira despistar. O artesão enfiou-se apressadamente no entreposto e entrou no escritório onde Trambel fazia suas contas. Ah, é você. Estou feliz em vê-lo. Nossos negócios caminham maravilhosamente. Avise que eu estou aqui. Imediatamente. Fez novos modelos de cadeiras? Fiz, mas terá de esperar para recebê-los. Isso é lamentável. A clientela está reclamando. Minha segurança em primeiro lugar. Avise-a depressa. Já vou. Trambel já estava pensando em fabricar imitações, mas elas teriam defeitos. Portanto, pelo menos durante algum tempo, precisaria vender para os novos ricos. Algum progresso? Perguntou uma irreconhecível cerqueta ao informante. O mestre de obras decidiu escavar a tumba do rei e construir o templo de milhões de anos, mobilizando todas as forças. Informação medíocre. Descobriu o esconderijo da Pedra da Luz? Por enquanto, impossível. Você me decepciona. Não tenho nenhuma informação confiável e não posso ficar bisbilhotando sem ser notado. Você não é livre para ir aonde quiser dentro do povoado? Alguns locais são fechados à chave e só o escriba da tumba e o mestre de obras podem abri-los. Qualquer tentativa de arrombamento vai resultar em fracasso. Mesmo assim,
Você precisa encontrar uma solução. Minha equipe vai trabalhar intensamente e, por um longo período, não terei possibilidade de entrar em contato com o lado de fora. Cerqueta lançou-lhe um olhar feroz. Vai tentar escapar refugiando-se no seu maldito povoado? Você não compreende. As obras que serão iniciadas comprometem o futuro da confraria, e o mestre de obras será intransigente. Precisaremos fazer horas extras e aceitar a redução dos períodos de descanso se surgirem dificuldades técnicas. E isso não é tudo. O chefe Sobek está cada vez mais desconfiado. De quê? Estou convencido de que ele desconfia de que um de nós faça parte de um complô contra o lugar da verdade. Talvez até que tenha assassinado um policial. Esse Sobek é perigoso. Ele é capaz de organizar perseguições e de ficar permanentemente de espreita. Por isso, tomei várias precauções para chegar até aqui. Iniciativa sensata? Mas será que você não está ficando muito medroso? Não acho. Lentamente, Cerqueta rodeou o artesão. Você só me trouxe más notícias? Que pena, pois eu tenho excelentes novidades. Enquanto você vegeta na confraria, seu patrimônio cresce. Mais uma vaca de leite, um terreno à beira do Nilo, um campo. Quando se aposentar, será um homem rico. Mas antes precisa tornar-se um bom informante. O artesão já se imaginava estendido em almofadas, na sala fresca de uma bela casa onde passaria os dias a contar e a recontar seus bens. Mas o sonho estava longe da realidade, e o traidor ainda não estava decidido a contar todos os segredos que sabia, sem ter a certeza de que poderia gozar, sem nenhum perigo, os frutos da sua ação. Eu não mudei de ideia, ele afirmou. Mas vou ser obrigado a manter-me calado até que as obras estejam suficientemente adiantadas. Não se esqueça de que a nossa aliança não poderá ser quebrada, advertiu Cerqueta. Quando voltarmos a nos ver, tenho certeza de que terá muito que me contar. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Clara fora chamada com urgência à cabeceira da esposa de Userhat, o leão, que se queixava de violentas dores no peito. Depois de um profundo exame, a mulher sábia descartou a hipótese de uma crise cardíaca e receitou um tratamento para regular o sistema neurovegetativo, não sem antes ter feito uma manipulação das vértebras, porque o mau estado das costas da sua paciente estava na origem de vários distúrbios. Quando voltou para casa, no meio da manhã, Clara encontrou na entrada um Paneb preocupado. Queria falar com Nefer sobre um problema de fornecimento para o ateliê de pintura. Porém, ninguém sabe onde ele está. Ele foi visto saindo do templo depois do ritual da manhã, mas aonde foi depois? Ele devia estar com os escultores. Passei por lá, eles não receberam a visita dele. Não está conversando com Shed, o Salvador? Não. Estou vindo de lá agora. Clara e Paneb interrogaram os vizinhos sem resultado. As crianças deram informações contraditórias, a maioria pensando que se tratava de um jogo, no qual se devia mostrar o máximo de imaginação. Os moradores do povoado começaram a discutir, e foi preciso aceitar a evidência. O mestre de obras desaparecera. Diante do vento de pânico que começava a soprar, Clara retirou-se para não ouvir mais nada. Sua mente foi preenchida com a imagem de Nefer, o silencioso, a fim de torná-lo tão presente como se o estivesse tocando. Não se preocupem, ela disse com voz tranquilizadora. Sei aonde ele foi. Muitas tamareiras gostavam de viver com a copa no sol e a raiz na água. Formando muros de vegetação contra o vento, elas podiam chegar aos 100 anos e no outono davam generosos frutos com gosto de mel. Algumas se agrupavam no meio dos olivais e das vinhas, outras formavam bosques afastados das entradas, mas todas eram modelos de generosidade, porque cada parte da árvore era útil, pois não forneciam madeira para a construção e para o mobiliário, fibras para fabricar sandálias e cestos,
enquanto suas palmas cobriam as ruas, preservando o frescor? Mas foi uma palmeira bem velha e solitária à beira do deserto que Néfer escolheu para meditar à sombra das suas palmas. A lenda dizia que Thoth, o deus do conhecimento, escrevera nesse lugar palavras de sabedoria, e que o faraó Amenhotep I, fundador da confraria, viera recolhê-las. A árvore não tirava sua seiva do oceano de energia que banhava o universo onde, por ocasião da primeira vez, a terra surgiu como uma ilha. O mestre de obras viera implorar a ajuda do Deus para acalmar o fogo que o devorava. Se Ardoroso era capaz de lutar com as chamas, ele certamente não conseguiria. E esse braseiro doloroso tomara a forma de uma pergunta tão devastadora quanto um ácido. Seria capaz de levar a confraria ao sucesso? Realizar a grande obra parecia-lhe, no momento, um objetivo fora do alcance, e ele não tinha o direito de mentir àqueles que o haviam escolhido como guia. O verdadeiro silencioso, diziam os sábios, assemelhava-se a uma árvore de folhagens abundantes e de frutos doces que ia calmamente até o fim dos seus dias num jardim bem cuidado. O coração de Néfer não passava de uma paisagem árida, onde a angústia e a incerteza tinham feito nascer ervas daninhas. Por isso viera pedir a Thoth que o preservasse de palavras inúteis e lhe oferecesse a água do seu poço, proibida aos tagarelas. Se o apelo ficasse sem resposta, ele morreria de sede, e a confraria escolheria um novo chefe. Descobriu a fonte? Perguntou uma voz de mulher maravilhosamente suave. Clara, conhecia esse lugar? Eu o ouvi, prosternado diante dessa palmeira. O Deus se cala, e eu não tenho a força necessária para continuar a minha missão. Escute melhor, Néfer, e crie o que lhe falta. A mulher sábia ajoelhou-se e começou a escavar a areia com as mãos. Apareceu a boca circular de um pequeno poço. O marido ajudou-a a atingir a terra úmida. Ao pé de uma palmeira de Thoth, indicou ela, há sempre uma fonte escondida. Abra esse poço e beba a sua água que vem das estrelas. Ela apagará o fogo que queima em você e revelará a energia que você possui sem saber. Nada o afastará da sua missão, mestre de obras, porque o seu caminho foi traçado pelos deuses. Abraçados, resolveram usufruir o luxo inaudito de uma tarde de meditação e de silêncio à sombra das palmeiras. E o mestre de obras percebeu que, sem a mulher sábia, a confraria não passaria de um grupo de homens estéreis, incapazes de executar a grande obra. Um vento forte varria o posto de guarda, levantando nuvens de areia que agrediam os olhos dos policiais núbios. Mesmo assim, eles viram chegar um carro em alta velocidade e imediatamente apontaram suas lanças enquanto o chefe do posto retesava seu arco. O carro freou bruscamente e os 2 cavalos empinaram relinchando. Do veículo desceu um homem robusto de tronco largo. Seguro de si, ele foi na direção dos guardas como se as armas não existissem. Sou o general Merry, administrador-chefe da margem oeste. Previnam o mestre de obras de que cheguei ao ponto de encontro. Um núbio correu até o 5º fortim para avisar Sobek que decidiria a conduta a ser adotada. O chefe da segurança ordenou ao guarda da porta que informasse Néfer, que abandonou o desenho da planta da tumba de Merneptah para ir ao encontro da importante visita. Acompanhado de Moreno, radiante com o passeio imprevisto, o mestre de obras não perdeu tempo com a toilette. Cabeça descoberta e pés descalços, ele usava uma simples tanga, parecendo um modesto operário diante de Merry, cuja elegância ostensiva traduzia a riqueza. Obrigado por ter aceito essa entrevista, Néfer. O que deseja? Poderíamos conversar longe dos ouvidos indiscretos? Siga-me. O mestre de obras afastou-se do posto de guarda e percorreu uns 100 metros no leito seco de um eddy.
Merry, que detestava o deserto, tomou cuidado para não estragar suas belas sandálias de couro. O cachorro preto, em geral tão expansivo, mantinha-se a uma boa distância do general, observando-o desconfiado. Aqui, disse Nefer. Ficaremos bem tranquilos, mas não tenho outro assento para oferecer além de um bloco de pedra. Isso basta. Encontrá-lo é um privilégio tão grande que as condições materiais pouco importam. Seu tempo é tão contado quanto o meu, Merry. Vamos aos fatos? Trata-se de um dossiê delicado e confidencial que não posso resolver sem a sua ajuda. Dacter, o diretor do laboratório central, fez uma lista de produtos de que precisa. A maior parte deles não será difícil conseguir, mas o mesmo não acontece com o betume e a galena, que ele pede com urgência porque os estoques estão esgotados. Segundo ele, a escassez é explicada pela não realização de uma expedição que teria sido organizada se Ramsés o Grande não nos houvesse deixado. Supondo que eu dispusesse desses produtos, eles estariam reservados exclusivamente para o lugar da verdade. Concordo com você nesse ponto, é claro. Nesse caso, a conversa está terminada. Vamos com calma. Com certeza você sabe que nessas expedições um artesão do lugar da verdade sempre é incluído junto aos mineradores para fornecer indicações técnicas e separar a parte reservada à confraria. Está bem informado. Simplesmente consultei os relatórios oficiais e eis-nos no cerne do problema. Dacter pede-me autorização para conduzir uma tropa de soldados e de mineradores até os locais onde são recolhidos esses produtos, e eu não vejo nenhuma razão para recusá-lo. Contudo, é impossível ter sucesso nesse empreendimento sem a presença de um membro da confraria que só você pode designar. Enquanto o mestre de obras refletia, Merry o observava com acuidade para medir suas possibilidades. Sem dúvida alguma, o homem era da raça dos grandes. Rosto grave, olhar profundo, personalidade forte, caráter determinado, rigor da palavra. A confraria colocara à frente um verdadeiro chefe que seria um adversário temível. Foi nesse instante, no deserto hostil, diante do mestre de obras, que ele via pela última vez que Merry se conscientizou plenamente da luta que teria de enfrentar. Ante a ideia de vencer um inimigo digno dele, de subjugar, enfim, a orgulhosa confraria que ousara rejeitá-lo, o general sentiu que suas forças decuplicavam. Não se pode retardar essa expedição? Perguntou Nefer. Segundo Dacter, não, mas sujeitar-me-ei à sua decisão. O mestre de obras não podia privar a região tebana desses produtos, e ele próprio precisava deles para um uso muito particular. Designarei um artesão, anunciou, que a expedição fique pronta para partir em 5 dias. Prepare muitos burros e que sejam fortes. Você me livra de um grande problema. Quero que a duração do trabalho nos locais de exploração seja reduzida ao tempo mínimo e que o artesão volte o mais rápido possível. Darei ordens nesse sentido. Mais uma vez, obrigado. Dar-me-ia a honra de aceitar um convite para jantar? Sinto muito. Excluí da minha vida qualquer programa mundano. Tão ágil quanto um cabrito montês, Moreno foi pulando de pedra em pedra até chegar ao povoado. Nefer seguiu-o. Se estivesse armado com um arco e certo de poder agir em total impunidade, Merry teria de boa vontade abatido o mestre de obras com uma flecha pelas costas. Era preferível não encontrar pela frente um guerreiro dessa têmpera. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. Às 4 horas da tarde, um guarda da porta substituiu o outro, que estava no posto desde as 4 da manhã. Ele se instalou na cabana construída perto da entrada principal do lugar da verdade. O trabalho não era muito difícil e o salário, completado com as entregas de lenha, de responsabilidade dos 2 guardas. Também recebiam uma pequena remuneração quando serviam de testemunha em transações comerciais entre os artesãos e quando se fechavam os contratos. Um homenzinho aproximou-se. Sou comerciante de burros. Melhor para você, amigo.
Os auxiliares disseram-me que você podia exercer o papel de oficial público e reclamar as dívidas não pagas. De que artesão está reclamando? Não se trata de um artesão. Então deixe-me sossegado. Você pode ajudar-me. Posso dar queixa contra o chefe Sobek. O chefe Sobek? Por quê? Porque ele não me paga o que deve. Está bem certo do que está dizendo? Tenho todas as provas necessárias e peço que leve a minha queixa ao tribunal do povoado. Mas Sobek é o chefe da segurança. Sabe como se reconhece um policial? Ele nunca paga suas dívidas, quer se trate de um pote de gordura, quer se trate de um burro. O Tribunal do Lugar da Verdade tinha como nome simbólico a Assembleia do Esquadro e do Ângulo Reto, e podia reunir-se a qualquer momento, inclusive num dia de festa, se o caso fosse urgente. Nota de rodapé. Em egípcio, a Assembleia do Esquadro e do Ângulo Reto se fala Kenbet. Voltando ao texto, em geral era composto por 8 membros, um dos 2 chefes de equipe, o escriba da tumba, o chefe da segurança, um guarda, 2 artesãos experientes e 2 mulheres. Julgando tanto os casos privados quanto os públicos, essa assembleia regulava as declarações de sucessão, as aquisições e as vendas das propriedades fundiárias. Totalmente independente, o tribunal tinha poder para determinar investigações minuciosas e pronunciar condenações, qualquer que fosse a falta cometida. Se ele achasse o caso muito complexo, transmitia-o diretamente à mais alta instância jurídica do país, o Tribunal do Vizir. Como não podia ignorar a queixa do vendedor de burros, Kenhir recebeu-o do lado de fora do povoado, no pequeno escritório que estabelecera na zona dos auxiliares. Fazer uma acusação contra o chefe da segurança é muito grave, explicou ao comerciante. A reputação de probidade dele está plenamente formada. Reputação é uma coisa, os fatos são outra. Tenho a prova de que Sobek é um ladrão e quero que seja condenado. Você sabe o risco que corre. Se a prova não for válida, você é que será condenado. Quando se tem razão, não há o que se temer da justiça. Então, mantenha a queixa. O comerciante balançou a cabeça afirmativamente. Sob a presidência do escriba da tumba, o mestre de obras, o guarda que recebera a queixa, a mulher sábia, o abete apura, um policial núbio, Tuti o sábio e o Zerhat o leão, formaram o tribunal que, excepcionalmente, se reuniu diante da grande porta do povoado. Normalmente ele ficaria sediado no pátio do templo principal do Lugar da Verdade, para escutar acusador e acusado quando estes pertenciam à confraria. No caso em questão, ambos eram do lado de fora e, portanto, não podiam ser recebidos no interior do povoado. Como a função do chefe de segurança ficava sob a autoridade do escriba da tumba, Sobek deveria ser julgado pelo tribunal local. Para a ocasião, os jurados vestiam pesadas túnicas engomadas e usavam perucas compridas, o que mudava a aparência e a fisionomia deles. Se o queixoso pretendia identificar algum artesão, perdia o seu tempo. De acordo com o sistema judiciário em vigor, acusado e acusador deveriam comparecer pessoalmente diante do tribunal e formular seu ponto de vista, ocupando o tempo que lhes fosse necessário. Sentado em tamboretes, o comerciante e o chefe da segurança evitavam trocar olhares. Ambos pareciam confiantes. A parcialidade é abominada por Deus, declarou Kenhir. Este tribunal atuará em relação àquele que lhe é próximo, da mesma maneira que em relação àquele que não conhece. Não se mostrará injusto para com um fraco visando dar vantagem ao poderoso, e saberá proteger o fraco do forte, distinguindo a verdade da mentira. Imploremos ao Deus oculto que intervém em prol do desventurado na aflição para que ilumine esse tribunal e torne-o capaz de pronunciar a boa sentença por unanimidade. O escriba da tumba olhou fixo para o acusador,
e depois para o acusado. Exijo uma linguagem clara, compreensível para todos, sem argumentos enganadores, nem explicações complicadas. Formule a sua acusação, comerciante. O chefe Sobek encomendou-me um burro. Combinamos o preço e o animal lhe foi entregue. No entanto, ele se recusa a pagar a quantia combinada, que seria uma peça de tecido, um par de sandálias, um saco de centeio e um saco de farinha. A fatura foi devidamente registrada e não poderá ser contestada. O que tem a responder, Sobek? Perguntou Quenrir. Esse mercador é um ladrão e um mentiroso. Um burro foi entregue, certo, mas tratava-se de um animal velho e doente. Portanto, não havia nada a pagar. E eu é quem devia dar queixa. Isso é falso, retorquiu o mercador. O burro que entreguei era um jovem macho robusto, em perfeita saúde. Aliás, esse é um documento assinado por testemunhas no momento em que fiz a fatura. O mercador entregou ao presidente do tribunal um tablete de madeira com uma inscrição em caracteres cursivos que descrevia o burro e indicava o preço. Nele figuravam os nomes de 3 testemunhas, certificando a validade das indicações. Eu também tenho uma testemunha, objetou Sobek. O policial que viu esse animal velho e a quem ordenei que o levasse a um palmeiral para que terminasse tranquilamente os seus dias. Tem um documento escrito? Claro que não. Por que tomaria essa precaução? Que o Zerhat, o leão, vá buscar esse policial e que ele testemunhe, exigiu o escriba da tumba. O subordinado de Sobek compareceu diante do tribunal. Muito impressionado, mal conseguia achar as palavras certas. Você se lembra de um burro que foi entregue para o chefe Sobek e sobre o qual ele lhe teria dado uma ordem? Lembro. Era mesmo um burro. Jovem ou velho? Muito velho. Mal conseguia andar. O que lhe ordenou o chefe Sobek? Ele não estava contente porque encomendaram um animal jovem e robusto. Então ordenou-me para levá-lo a um palmeiral. Depois de seguir o regulamento de saída, obedeci à ordem. O presidente do tribunal virou-se para a mulher sábia esperando por uma intervenção, mas ela permaneceu calada. Quenrir prosseguiu. A verdade será fácil de ser estabelecida. Vá imediatamente buscar esse burro e traga-o para nós. Graças à proteção dos guarda-sóis e às bebidas frescas, esperar não foi muito difícil. O mercador parecia muito otimista, como se não tivesse nada a temer dessa atitude decisiva. Sua segurança começava a abalar Sobek, apesar de estar certo de obter sua absolvição e uma severa condenação para o trapaceiro. Ele precisava ser um inconsciente para zombar assim do tribunal. Foi um policial ofegante que se apresentou novamente diante de Quenrir. Onde está o burro? Eu o procurei, mas não o encontrei. Não se enganou de palmeiral? Isso não, eu o havia escolhido o mais próximo. E além do mais, seu proprietário possui muitos burros. Mas o velho animal não estava onde eu deixei. O comerciante estava triunfante. É claro que o chefe Sobek e seu subordinado inventaram essa história para não pagar um burro cheio de saúde que esconderam em algum lugar. O chefe Sobek achava que um modesto comerciante como eu nunca ousaria atacá-lo na justiça e que ele poderia usufruir o furto em total impunidade. Mas a verdade acabou de ser estabelecida e peço uma reparação, uma indenização, uma penalidade e a destituição desse policial desonesto. O que tem a responder em sua defesa? Perguntou Quenrir ao núbio. Este comerciante é um mentiroso. As minhas acusações. Quero acrescentar a difamação, da qual todos os membros deste tribunal são testemunhas, disse o comerciante. Vocês têm, tanto um quanto o outro, alguma coisa a acrescentar? Que a justiça seja feita, pediu o comerciante. Sou inocente e vítima de uma manipulação, protestou Sobek furioso. Deixem-me interrogar esse bandido e ele dirá a verdade. Basta, chefe Sobek. Os policiais vão acompanhá-lo a um fortim onde deverá aguardar o veredito. Fim do capítulo 31.
Capítulo 32. Prisioneiro no seu próprio espaço, Sobek estava deprimido. Caíra numa armadilha tão simples quanto diabólica e não tinha nenhuma chance de escapar. Se fosse julgado culpado por roubar e mentir, seria condenado a vários meses de prisão e perderia o seu posto. Diante das responsabilidades que exercera, o tribunal mostrar-se-ia de uma severidade exemplar. Um chefe da segurança não devia ser de uma honestidade acima de qualquer suspeita? E esse era o seu caso. Mas o laço estava sendo apertado em torno do seu pescoço e ele acabaria sendo estrangulado. Aqueles que queriam a destruição do lugar da verdade haviam comprado o vendedor de burros e organizado aquela maquinação, destinada a afastar Sobek e os núbios definitivamente. Eles fariam com que outro chefe de segurança e outra equipe de policiais fossem nomeados, e com certeza o povoado não ficaria protegido. Eles não podiam matá-lo, porque a morte brutal de Sobek provocaria uma investigação e levantaria suspeitas de um complô. O escriba da tumba exigiria um reforço dos efetivos e manteria a área sagrada ainda mais fechada. Logo, o método ideal consistia em desacreditar o policial íntegro e incômodo. O tribunal vai dar a sentença, anunciou-lhe um de seus homens aflito. O fim de tarde estava suave e tranquilo. Sobek andou lentamente para desfrutar melhor os últimos instantes naquele lugar de aparência tão austera, mas que ele tanto amara. O lugar da verdade passara a ser a sua pátria, um espaço de harmonia que ele soubera preservar, permanecendo sempre atento às suas responsabilidades, e seria derrotado por um velho burro. O mercador já estava sentado no tamborete, com um sorriso nos lábios. Sobek notou que a mulher sábia não voltara ao seu lugar. Prefiro ficar de pé para ouvir a sentença. Eila, disse Kenhir. O núbio fechou os olhos. O longo silêncio foi seguido de um barulho de cascos batendo no chão, como se um burro estivesse chegando lentamente ao tribunal. Sobek abriu os olhos, virou-se e viu a mulher sábia conduzindo um velho quadrúpede de pelo gasto, acariciando-lhe a cabeça. É ele mesmo! Exclamou Sobek. Peçam o testemunho do meu subordinado, ele o reconhecerá, como eu. Isso já foi feito, especificou Clara. Como o encontrou? Fui ao palmeiral e interroguei os trabalhadores, com poucas esperanças, porque temia que o velho burro tivesse sido morto. Felizmente a atração pelo lucro foi maior. O cúmplice do mercador guardou o animal para tentar lançar a armadilha a um novo comprador. O escriba da tumba olhou o acusador severamente. O que tem a responder? O que prova que esse velho burro é mesmo o que foi entregue ao chefe Sobek? Ele pode ter saído de qualquer outro lugar. De jeito nenhum, retorquiu a mulher sábia. Eu poderia ter explicado depois dos depoimentos contraditórios, mas achei melhor manter essa informação secreta até agora. A voz do mercador tornou-se menos segura. O que quer dizer? Qual a data exata da entrega do burro que você vendeu ao chefe Sobek? Há exatamente 18 dias. O burro é um animal indispensável, lembrou a mulher sábia. Sem ele, o Egito não se teria convertido num país rico. Mas algumas vezes ele é atingido pela exaltação de Set. Por isso, todo burro que entra no lugar da verdade deve ser magicamente apaziguado. Como de costume, o policial solicitou a intervenção de uma sacerdotisa de Hathor para pintar-lhe um hieróglifo na parte interna da perna dianteira esquerda, e só levou-o ao palmeiral depois da realização dessa exigência ritual. Esse hieróglifo varia em função da estação e das festas. Há 18 dias, como toda a confraria pode testemunhar, o signo escolhido foi uma mecha de cabelo enrolada. O tribunal pode verificar. O Zerhat, o leão, levantou delicadamente a pata do velho burro e mostrou ao mercador o signo pintado com tinta vermelha. Eu o avisei, lembrou Kenhir.
Você fez uma falsa acusação contra o chefe da segurança do povoado e juntou mentiras para condená-lo. Reconhece os fatos? Não, não sou o responsável. Ainda ousa negar? O vendedor de burros baixou a cabeça. Não, eu imploro seu perdão. Eu queria simplesmente lucros fáceis. A princípio, o tribunal condena-o a dar 5 burros ao chefe Sobek. 5? É demais, E não é tudo. Você lhe dará também 2 dias de trabalho por semana durante 5 anos. Se faltar uma única vez a esse dever, sua pena será imediatamente dobrada. Deseja apelar ao tribunal do vizir? Não. Então jure respeitar esse julgamento. O condenado prestou o juramento com voz quase apagada. Vá embora e traga 5 burros amanhã de manhã. Vencido, o mercador retirou-se. Ele devia ser preso, disse Sobek. Se você tiver outras acusações, organizaremos um novo processo. Não compreenderam que os inimigos da confraria tentaram eliminar-me? Você se dá conta da gravidade de suas afirmações e no que elas implicam? Abram os olhos. Se eu fosse destituído, quem seria nomeado para protegê-los? Acalme-se, Sobek. Esqueceu que é o vizir quem nomeia o chefe de segurança? Por que ele também não poderia ser manipulado? O processo deixou esgotado e você está perdendo a cabeça. Vá descansar. Mais tarde examinaremos o caso. Enquanto Núbio, furioso, voltava aos seus aposentos, Kenrir fez à mulher sábia a pergunta que lhe queimava os lábios. Nunca ouvi falar desse costume mágico. Consulte o Abete Apura, respondeu Clara, sorrindo. Foi ela quem teve a ideia. Mas o importante não era achar o burro e obter a confissão do cúmplice do vendedor? Bem pensado. Devemos acreditar na obsessão de Sobek? A mulher sábia tomou a mão do mestre de obras. O céu ficará coberto de nuvens escuras, e um raio poderá atingir-nos. Mas as sacerdotisas do lugar da verdade não são capazes de afastar a má sorte? O vendedor de burros não conseguia pegar no sono. Viver o dia mais aflito da sua existência quando esperava triunfar sem nenhuma dificuldade. Aguardava o emissário do general Merry, que acertaria a dívida, mas seria uma parca compensação diante dos aborrecimentos que tivera. A rigorosa sentença do tribunal não só iria deixá-lo mais pobre, mas também arruinaria sua reputação. Merry deveria indenizá-lo e impedir qualquer outra condenação que o chefe Sobek certamente pediria. Magoado, ele perseguiria seu acusador e, se conseguisse prendê-lo, faria um interrogatório sem nenhuma consideração e acabaria obtendo uma confissão. Pensando bem, deveria ir imediatamente à casa do general e se colocar sob a sua proteção. Ao sair da cabana, que ficava ao lado da estrebaria, o mercador chocou-se com uma camponesa. — O que faz aqui? — Sou a esposa de Merry. — Mas está vestida como uma mendiga. — Não queria ser reconhecida. — É a emissária? — Você trabalhou para nós e deve ser recompensado, como combinado. O tribunal não condenou Sobek. O velho burro foi encontrado e os juízes desmontaram toda a maquinação. Agora preciso ser protegido. Você contou sobre Merry? Não, eles acham que sou o único responsável. Mas se Sobek me prender, confessarei tudo para salvar a minha pele. Ainda não chegamos lá. Acalmou o Cerqueta. Essa derrota é lamentável, mas todo sofrimento merece uma recompensa. Receberá o que lhe foi prometido. Depois, você me protegerá? No lugar para onde você vai, não terá mais nada a temer do chefe Sobek. Mais calmo, o vendedor de burros admirou as 2 placas de prata que a mulher pusera sobre um baú de guardar roupa. Uma verdadeira fortuna. Apesar dos dissabores, estava certo quando aceitara a proposta do general. Enquanto o mercador enchia os olhos com a visão das placas, Cerqueta colocou-se atrás dele.
Tirando do bolso interno da túnica grosseira uma longa e fina agulha, enfiou-a de um só golpe na nuca do covarde, entre duas vértebras. Depois de se exercitar em animais e numa miniatura de cabeça humana, Serqueta realizou maravilhosamente sua primeira experiência real. O vendedor de burros pôs a língua para fora. Soltou uma espécie de estertor, estendeu o braço, mas só pegou o vazio e caiu morto. Serqueta retirou a agulha da nuca do morto, que fizera escorrer um pouco de sangue. Depois limpou-lhe o pescoço com cuidado para não deixar nenhuma pista do crime. Como a vítima não teria uma mumificação de primeira classe, ninguém notaria o minúsculo furo. Em seguida, desamarrou os burros e, com uma das cordas, pendurou o vendedor na ponta da viga do telhado da estrebaria. Morto, o mercador não pesava mais do que vivo. Antes de desaparecer na noite, Serqueta não esqueceu de pegar as 2 placas de prata. Fim do capítulo 32 e fim de mais um bloco de leitura. Tô falando que a Serqueta é melhor do que a encomenda. Se Merry aí vai acabar se lascando com essa esposa, viu? Sei não. O que vocês acham? Podemos dizer que a palavra, as 2 palavras que vão fechar, vão mostrar para mim que vocês chegaram até aqui é Serqueta, psico. O que vocês acham? Olha, gente. Tá, foi legal, né? Deixa eu fazer um comentário aqui que eu quero que vocês me respondam nos comentários para mim, por favor. O que vocês estão achando sobre essas revelações que o Christian Jaque está fazendo pra gente, esse compartilhar que ele está fazendo nessa coleção de livros sobre a medicina do Antigo Egito? Me contem aí, o que vocês estão sentindo, quais são as sensações de vocês em relação a isso, a nossa descoberta sobre a medicina egípcia. É isso por essa semana, meus amores. Um beijo para vocês e até a nossa próxima quarta egípcia. Tchau!